Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência à nossa aula conceito, aula 1.2. Na aula passada, nós vimos os elementos do balanço patrimonial, né? Bem rapidamente, do balanço patrimonial, da DRE, e nós vamos dar sequência neste entendimento sobre o balanço patrimonial, não é isso? Então, nós temos o balanço patrimonial, que é uma fotografia que é tirada da empresa em um determinado momento, que lá traz o registro dos seus ativos e dos seus passivos, seus bens e direitos do ativo e as obrigações do passivo, não é isso? Obrigações do passivo. Muito bem. Como que a gente consegue trazer os elementos para dentro dessa demonstração contábil? Nós vimos na aula passada que a contabilidade está em contínuo movimento, né? Ela é um sistema de informações que não para, porque a empresa está comprando, está vendendo, está pagando, está recebendo, então ela está em contínuo movimento. Em determinado período eu processo essa informação e essa informação me traz alguns elementos, algumas outras informações que já foram processadas. Agora, como que eu trago essas informações para dentro do balanço patrimonial? Existe uma ferramenta chamada débito e crédito, que são os elementos que vão transportar tudo que a empresa está comprando, pagando, recebendo para dentro do balanço patrimonial. De que maneira? O lançamento a débito e o lançamento a crédito por meio de contas contábeis. Existe um recurso dentro da contabilidade chamado plano de contas, onde ali dentro de um esqueleto já pré-estabelecido com os grupos de contas contábeis, que você vai criando contas contábeis de acordo com a necessidade da empresa. Então, o contador, o profissional que está trabalhando com aquela empresa, identificando uma necessidade de criar conta, ele vai ao plano de contas e ali ele vai criar uma conta contábil. De que maneira? Dentro dos programas, dentro do sistema de processamento de dados, não é isso? Então, a conta contábil é o mecanismo que vai transportar o lançamento a débito e a crédito para dentro do balanço patrimonial, né? Agora, como que isso acontece? A gente tem que prestar bastante atenção nesse aspecto, pessoal, porque esse entendimento ele é preponderante para a gente conseguir evoluir no nosso aprendizado, tá? Então, para os elementos de ativo, que são bens e direitos, o elemento que vai aumentar o saldo das contas contábeis que estão no seu ativo, dentro do balanço patrimonial, são os elementos a débito. Então, todo lançamento a débito dentro das contas do meu ativo vai aumentar o seu saldo. Então, o débito para o ativo, ele aumenta. Se o débito para o ativo aumenta, o crédito para o ativo diminui, tá? Então, o crédito, ele vai diminuir as contas do meu ativo. Então, para aumentar o ativo, eu debito. Para diminuir o ativo, eu credito. Então, quando uma conta contábil a débito aumenta o meu ativo, essa conta ela é chamada de natureza devedora. E quando uma conta a crédito diminui o meu ativo,
essa conta crédito é chamada de natureza credora. Então, o débito, quando aumenta, é de natureza devedora. O crédito, quando diminui, é de natureza credora. No passivo, é a mesma coisa, só que o inverso. Se para o ativo o débito aumenta, para o passivo o crédito aumenta. E se para o ativo o crédito diminui, para o passivo o débito diminui. Tudo bem, pessoal? Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Contas do ativo, o que aumenta é o débito. Contas do ativo, o que diminui é o crédito. Contas do passivo, o que aumenta é o crédito. E contas do passivo, o que diminui é o débito. Tudo bem, pessoal? Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, bem claro, porque esse entendimento é que vai fazer com que a gente progrida no nosso conhecimento, tá? Dentro da contabilidade, tudo que acontecer vai ser por meio do débito e do crédito, que são os lançamentos contábeis. Então, o débito e o crédito são os lançamentos contábeis que vai transportar as informações para dentro dos meus relatórios, balanço patrimonial e DRE. Tudo bem? Isso acontece por meio das contas contábeis, que nós já falamos aqui, e que mais para frente nós vamos entender o processo, como que funciona, de criação de conta contábil, os principais grupos de conta contábil, para que a gente possa ir sedimentando o nosso conhecimento dentro deste universo que é a contabilidade. Então, nós já vimos balanço patrimonial, que é um relatório contábil, vimos a DRE, que é outro relatório contábil. Agora estamos entendendo como que as informações chegam dentro desses relatórios, que é por meio do débito e do crédito, que são lançamentos contábeis. E que o débito para o meu ativo, ele aumenta os valores que ali estão. O crédito para o meu ativo diminui os valores que ali estão. O crédito para o meu passivo aumenta os valores que ali estão. E o débito para o meu passivo diminui os valores que ali estão. Tudo bem? Então, as contas a crédito, natureza credora, as contas a débito, natureza devedora. Tranquilo? Agora, pessoal, nós temos que entender a seguinte questão. O ativo e o passivo, eles têm vários elementos dentro da sua composição de contas contábeis, tanto ativo quanto passivo, e essas contas contábeis, elas obedecem uma classificação. Balanço patrimonial. Qual que é a classificação? Foi uma pergunta. Qual que é a classificação? A classificação, pessoal, dentro dos elementos de ativo, vai ser pelo grau de liquidez, né? Então, o grau... Aqui, ó. E o passivo, o ativo, grau de liquidez, e o passivo,
grau de exigibilidade. Ah, professor, mas que negócio que é esse? Grau de liquidez, grau de exigibilidade. Vamos entender. Dentro do ativo, pessoal, o grau de liquidez quer dizer o quê? Que quanto mais rápido aquele recurso se transforma em dinheiro, ele vai estar mais no topo do meu ativo. E grau de exigibilidade. Quanto mais rápido eu tenho que pagar uma obrigação para a empresa continuar trabalhando, mais no topo do meu passivo ele vai estar. Como que isso acontece? Simples. Dentro do meu ativo eu tenho os bens e direitos. Já vimos isso. Bens é tudo aquilo que é da empresa e está na empresa. Direitos é tudo aquilo que é da empresa, mas não está na empresa. Não é? Então, dentro do ativo, dentro de bens, o que a gente pode entender que é da empresa e está na empresa? Uma empresa ela tem a conta caixa? Ela tem a conta caixa. O que é a conta caixa? A conta caixa vai ser representada pelo valor que a empresa tem, de pequena monta, obviamente, dentro do seu estabelecimento para pagar despesas pontuais, né? Vamos dizer que uma conta de água de pequeno valor, uma taxa de cartório, que tem que fazer um reconhecimento de firma de pequeno valor. Se bem que tudo tem o Pix, né? Mas a conta caixa é aquele dinheiro, aquele recurso que a empresa disponibiliza dentro do estabelecimento para essas despesinhas cotidianas, tá? Então a conta caixa, ela é um bem da empresa, ela é dinheiro, então não existe maior liquidez do que o caixa. Então o caixa vai ser sempre a primeira conta do nosso ativo, não é isso? Então dentro do ativo eu tenho a conta caixa. Então a conta caixa é a primeira conta que vem dentro do meu representativo de ativo, porque é o dinheiro propriamente dito. Não existe liquidez maior do que o dinheiro é dinheiro. Depois disso, o que eu tenho? Eu tenho banco, que aí já entra no âmbito do direito. Por quê? Porque o banco, ele é uma conta corrente, ele tem recurso da empresa, mas não está na empresa. Então, a pessoa tem que ir até o banco, sacar o dinheiro para poder pagar alguma conta. Então, por isso que ele vem com um grau de liquidez abaixo do caixa. Então, o grau de liquidez do banco é menor do que o caixa, porque o dinheiro está no banco, mas eu preciso sacar aquele dinheiro, eu preciso passar o cartão, fazer alguma coisa para ter acesso àquele dinheiro. Então, o grau de liquidez do banco é menor, por isso que ele está abaixo do caixa. Para passivo, grau de exigibilidade, professor. Então, eu tenho que analisar o que eu preciso pagar primeiro para a empresa continuar funcionando. Não é isso? Então, quem que eu tenho que pagar primeiro? Se eu tenho compras de mercadoria a prazo, que é representada pelos meus fornecedores, a conta contábil fornecedor, é o primeiro que vem. Porque se eu não pagar o meu fornecedor, eu fico sem mercadoria para trabalhar. Não é isso? Se eu não tenho mercadoria para trabalhar, a empresa para. Então, o grau de exigibilidade do fornecedor é o grau máximo. Por isso que ele é a primeira conta a ser representada dentro do meu passivo. A sua exigibilidade, ela é maior. Depois eu posso colocar aqui o salário. Salário dos meus funcionários. Por quê? Porque se eu não pagar eles em algum momento,
eles vão parar de trabalhar, a empresa vai parar. Então, o grau de exigibilidade do salário ele é menor do que o grau de exigibilidade do fornecedor. Por isso que ele vem abaixo de fornecedor. Meu funcionário ele pode esperar uns dias, uns 3 dias, 4 dias, 5 dias, para receber o salário. Né? Ele não vai parar, não vai fazer greve. Mas o fornecedor não, se você não pagar o boleto, ele já para de fornecer. Então, o grau de exigibilidade demonstra isso para o passivo. Quem eu pago primeiro para a empresa continuar trabalhando? Então, pessoal, esta foi a segunda aula, conceito de contabilidade, para a gente entender esse universo. Essas aulas conceito, pessoal, elas trazem uma visão ampla do que é a contabilidade, do que a gente vai ver na contabilidade, para essas informações irem fermentando dentro da nossa cabeça, para a gente já ir despertando esse conhecimento. Tudo bem? As próximas aulas, haverão outras, obviamente, nós vamos dar sequência nesses entendimentos e aí nós vamos confeccionar exercícios, atividades, para a gente ver como que isso funciona dentro do universo contábil. Obrigado, pessoal, até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha se isso estiver fazendo sentido para você e de mandar comentários, mandar perguntas e até sugestões para a gente enriquecer esse nosso canal e dar sequência nesse aprendizado desse universo maravilhoso que é a contabilidade. Até a próxima, pessoal!